Então, pessoal, sejam bem-vindos todos e também as pessoas novas aqui. Aqui é o Scrum Master Diferenciado, eu sou Luiz Ribeiro, sou Scrum Master Sênior da Capgemini. Trabalhei também com o Luiz, que está aqui na câmera aberta. Trabalhei com ele lá na iBlue. Ele foi um cara que me salvou no início, porque eu estava trabalhando como squad de produto, e aí eu ia trabalhar numa squad de um banco que eu... Fala aí. E eu ia trabalhar numa squad que, assim, eu não tinha noção do que era. Eu tinha acabado de entrar como Scrum Master, então eu meio que tomei um susto, assim, com o projeto. Falei, caraca, Luiz, o que eu faço? Ele falou, meu irmão, quem tem que fazer o trabalho são eles, você tem que só orquestrar o projeto. Então, assim, bati vários papos com ele, foi muito legal, a gente se falava muito na empresa. Então, assim, eu tenho as 4 certificações, que é o PSM1, CSM, CSPO, que eu queria entender também como é que era o trabalho do PO, e o PAC, que é o Practitioner Agile Code Certification, e comecei a trabalhar em 97, então já dinossauro da internet, tenho 49 anos, comecei a trabalhar como HTML, virei programador, porque eu não queria depender de programador para fazer meus códigos. Foi uma birra, porque programador era complicado naquela época. Depois comecei a trabalhar com marketing, projetos, virei empreendedor. Até 2016 eu trabalhava na Módulo, que era uma empresa, uma multinacional que trabalhava com gestão de riscos. Lá eu conheci o Scrum, fiz um trabalho, um workshop, na verdade, com uma empresa do grupo Módulo, que eles deram uma aula de Scrum, falaram sobre todo o processo. Eu fiquei, me amarrei para caramba. Tentei fazer no marketing, mas não consegui, porque lá era muito trabalho em cima de trabalho, em cima de trabalho, então era top-down, 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 então não tinha muita organização para você colocar o Scrum. Não tinha os papéis, ia ser uma coisa mais Kanban de você ir puxando, puxando, puxando. Depois eu fiquei como empreendedor, comecei a trabalhar como empreendedor e participei de vários grupos de networking. E aí que começou essa questão de líder. Então, assim, o pessoal, todo mundo me chamava para ser líder e eu odiava ser líder. Eu gosto de ficar no meu cantinho quieto. Essas 3 imagens que tem aqui, o do bombeiro, eu falo que, assim, se tivesse arquétipo do bombeiro, seria eu. Porque eu sempre, desde 97, no Jornal do Brasil, eu comecei no JB Online, que foi o primeiro jornal da internet. Sempre que tinha algum problema, era o Luiz que resolvia. Luiz resolvia sempre. Então, mesmo que não fosse o meu problema, o problema do Jornal do Brasil, viu? O pessoal da agência JB pedir para eu ver o que houve, o que podia fazer, eu ia lá, estudava e ajudava e apagava o fogo. Aí comecei a trabalhar como programador, beleza. E depois fui para o marketing, aí que ferrou o negócio, né? Tipo assim, eu quero fazer o SEO desse projeto, o Search Engine Optimization. Ah, Luiz, como é que faz isso? Pô, não sei. Pô, vamos fazer, porque o pessoal já sabia que eu ia estudar, ia virar à noite, no outro dia eu ia chegar sabendo o mínimo, né? Ah, beleza, vamos lá. Aí fazia. Ah, beleza, e links patrocinados? Sabe fazer? Não. Pô, vamos fazer? Aí ia lá de novo, apagava o fogo, começava a fazer. Beleza. Esse desenho do meio é porque eu era muito na minha, eu ficava entre o computador e a cadeira. Era programador, era HTML, no marketing também, eu ficava lá fazendo meus anúncios, ficava tudo sozinho. E com o empreendedorismo, eu comecei a participar de grupo de networking, que é o básico que a gente tem que fazer networking. E comecei nos grupos, o pessoal me colocar como líder. E como eu falei, eu odiava ser líder. Só que aí eu comecei a gostar, comecei a criar uma vontade de. Eu comecei, na verdade, a entender o que é ser líder, de você melhorar as pessoas, você crescer seu grupo, você conseguir faturar mais com seu grupo, fazer as outras pessoas também faturarem, você ser alguma coisa na vida das pessoas, você melhorar a vida das pessoas. Então, comecei a gostar, vi que eu tinha jeito, até porque o pessoal me colocava sempre na função de líder. E aí, quando veio a pandemia, o meu empreendedorismo, como vários, afundaram.
E aí eu cheguei e pensei assim, cara, quer saber? Eu vou voltar para o mercado de trabalho. Com 45 anos, eu cheguei e falei assim, cara, vou cair de cabeça e seja o que Deus quiser. Medo não tem, então vamos embora. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Cara, liderança, eu gosto de. Aí eu já estava picado pelo vírus da liderança, né? Ah, liderança, pô, já trabalhei com projeto, me dou bem com pessoas, gosto de apagar fogo. Aí eu falei, cara, eu lembro lá de 2016 que isso daí cabe direitinho com o Scrum Master. Aí eu comecei a ver vários vídeos e tal, eu falei, pô, isso daí é bem a minha cara, posso trabalhar com isso. Só esse carinha aqui do meio que ia assumir, né? O cara sozinho. O cara agora é da galera, trabalha dentro da equipe, trabalha fora da equipe, todo mundo. E aí eu comecei a fazer certificações. Depois que eu terminei as certificações, eu fiquei 3 meses, mais ou menos, procurando emprego e consegui ir para a iBlue, onde eu conheci o Luiz Cláudio. E depois que eu saí da iBlue, eu fiquei mais 2 meses procurando e fui parar na Capgemini, onde eu estou até hoje. Então, em novembro, eu faço 2 anos de Capgemini. E aí, estou aqui agora, já passei por várias squads lá na Capgemini, porque como é consultoria, assim, é o mesmo cliente que eu estou do início até o fim, é um dos maiores bancos do Brasil, e eu estou pulando de um em um squad, né? Você vai fazendo um projeto, aí termina, aí vai para o outro, aí você para, vai para outro, o pessoal acha que você está com mais a cara do outro, e vai trabalhando, e vai fazendo seu trabalho, começa do zero. Assim, a primeira vez que eu saí de uma squad foi um choque, né? Porque você fala assim, caramba, agora que eu estou engatando o negócio, pô, eu vou chegar do zero de novo. Aí, tipo assim, acostuma com isso, que essa é a vida do Scrum Master. Isso daí não muda. Às vezes você está lá amarradão. Eu estava numa squad com 19 desenvolvedores, que era uma squad habilitadora, que trabalhava com back-end, front-end, back-end, front-end, mainframe, e tinha mais um que eu esqueci agora. Mas assim, cara, a squad estava toda doida, toda zoada. Eu fui lá, acertei tudo direitinho. Aí tirei férias. Quando eu voltei, eu já não estava mais nela, estava em outro projeto. Eu falei assim: caramba, cara, agora que o pessoal estava começando a acelerar, 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 eu saí. Aí eu falei: pô, beleza, mas é a vida do Scrum Master, não tem jeito. Então é se acostumar, acostuma que dói menos. Então, assim, e aí uma coisa que eu vi no início que até assim, o Luiz Cláudio tá aqui e não me deixa mentir, é que assim, a gente vai aprendendo na paulada, entendeu? Não tem, tipo assim, você vai conhecendo os Scrum Master, como eu conheci ele, e a gente vai se ajudando, porque eu vejo assim, tanto na Blue, que eram 3 Scrum Masters, quanto na Capgemini, que são, sei lá, centenas de Scrum Masters, todo mundo se ajuda. Eu não vi até hoje um Scrum Master que chegasse e negasse de dar uma informação para mim ou me ajudasse. Então, assim, eu vejo que tem muito uma parte colaborativa nesse cargo, pelo menos até hoje, nesses meus 4 anos de Scrum Master, não vi nada, assim, ninguém negar ajuda. Então, assim, acredito que seja uma coisa normal da gente, de colaboração. E aí eu pensei assim, cara, por que não fazer aulas gratuitas para mostrar para os Scrum Masters Júniors e pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que vêm de outras coisas inimagináveis, que vêm para ser Scrum Master, para elas ganharem mais confiança, para elas não terem que tomar. Tudo bem que assim é um aprendizado. Todas as porradas que eu tomei, todas as coisas que eu aprendi na marra, pô, é um aprendizado. Mas por que não já apresentar para eles como é o dia a dia do Scrum Master e não aquela coisa conceitual de o DOR é isso, DOD é isso. Beleza, o pessoal já sabe o conceito porque já fez certificação ou fez algum curso no YouTube ou algum outro curso. Então, assim, por que não mostrar na prática qual é o trabalho de Scrum Master no dia a dia? Então, assim, o meu objetivo aqui dessas aulas é fazer com que vocês saiam confiantes. Então, se o Scrum Master Júnior, ou Pleno, ou seja o que for, porque eu já vi
Scrum Master Sênior não saber o que é um team building, nunca ter feito um team building. Então, assim, eu acho que nunca ninguém sabe tudo. Então, tem muita coisa que eu aprendi também com o pessoal lá da CAP, com o pessoal da Blue. Então, assim, nunca é... Você sempre vai aprender. Mas sair daqui com confiança para chegar numa entrevista e conseguir responder as perguntas, mesmo que não tenha uma experiência prévia. E também já liderar uma squad desde o primeiro dia de trabalho. E aí, por isso, eu fiz aquela aula 1, que nem todos aqui participaram, porque não puderam ou chegaram depois, que é uma aula que mostra assim, o que eu vou fazer no primeiro dia de trabalho, no segundo, na primeira semana. Cara, eu vou chegar, vou falar com o meu líder, eu não vou esperar ele me chamar. Eu vou chegar lá no dia, eu vou falar assim, pô, sei lá, Guilherme é meu líder. Chegar para o Guilherme e falar assim, Guilherme, cara, qual que é o projeto? Já tem a documentação? Tem algum PowerPoint falando do projeto para eu ler? Tem algum documento? Ah, legal. Tem um contrato para eu ver? Porque às vezes o contrato você pode ser por hora, pode ser por APF, que é ponto de função, pode ser por um monte de coisa que você tem que ver. E aí você vai chegar e vai falar, aí eu faço isso. E, tipo assim, tudo isso que eu falo nessas aulas é o que eu faço. Isso não quer dizer que é o melhor caminho, o pior caminho pode ser bom e você pode fazer em cima disso, criar outras coisas. Não é verdade ou mentira isso daqui. É tipo, é o que eu faço, que eu passo para as pessoas. Então, assim, eu chego para ele e falo assim, até quem eu posso ir? Do tipo, até quem eu posso falar sem passar por cima dele. Então, ele vai chegar para mim, esse meu novo chefe, meu novo líder, não gosto de falar chefe, até porque ele é bem líder. Ele chegou para mim e falou assim, cara, você vai até o BO, beleza. Aí, pô, o VSM, do VSM para lá você não vai, você vai para a parte de negócio, parte de tech lead, esse pessoal. Para o VSM você não vai, porque ele, se precisar, eu escalo. Você fala comigo, eu falo com ele. Beleza. Então, isso quer dizer, para esse lado daqui de negócios e de técnico, da parte de técnica, infraestrutura, de arquitetura, eu posso falar com quem eu quiser. Então, beleza, já tenho trabalho para o resto do dia. Aí vou falar com o Tech Lead, vou conversar com o PO para conhecer, vou conversar com o meu time, etc, etc, etc. Então, assim, já tem trabalho que eu posso fazer sem ter que pedir para o meu líder. Isso no primeiro dia. E aí você mostra liderança e tal. Essa aula eu vou repetir depois, porque eu acho essa aula muito importante para quem ainda não viu. Que é assim, você já chega na empresa, e fora isso, você também se você chegar numa entrevista, a pessoa chegar e perguntar, pô, o que você faria na primeira semana de trabalho aqui na empresa? Cara, você vai ter todas as respostas e a pessoa vai falar, pô, esse cara é um líder, o cara vai chegar e vai fazer, entendeu? Então, assim, eu vou dar essa aula que eu acho, depois, porque eu acho muito importante. E aí a ideia é essa, o objetivo é vocês terem confiança na entrevista, na liderança do squad, mesmo que seja o primeiro dia. E mesmo sem a experiência. E o meu propósito é preparar melhores Scrum Masters e início de carreira para o mercado. Cláudia, vai ficar gravado sim. Eu estou gravando agora. Que a ideia é essa, é ser uma coisa mais prática, não que seja assim, que tenha dinâmica toda a aula, mas é mais prática, assim, mostrar o prático do Scrum Master, não a parte conceitual. Parte conceitual, se Deus quiser, eu consigo fazer 1% por aula. Só para dizer o que é. E o meu compromisso é ensinar em um mês. Fora que eu já, tipo assim, eu fiz o meu compromisso, eu vou, eu vou cumprir isso, mas eu vou continuar com mais aulas, que eu estava pensando em fazer 4 aulas girando para as pessoas e ser tipo um pacote fechado. Mas não, eu vou continuar dando aulas e aulas e aulas, mas não em ciclo. Eu vou continuar com vários outros assuntos. E aí ensinar em um mês, em um ambiente seguro, que é esse daqui, que todo mundo pode perguntar, todo mundo pode se sentir à vontade, o que eu aprendi em 4 anos e meio, em 4 anos e meio a projetos estressantes, para que vocês se sintam mais confiantes, tanto nas entrevistas quanto para enfrentar o primeiro dia na liderança de uma squad. Então, assim, se vocês saírem dessas aulas com mais confiança, para mim já está, meu objetivo já está alcançado. Então, assim, qual é a primeira coisa que eu trago hoje?
para vocês. Isso daqui eu faço. Vocês estão vendo a tela aqui do Miro? Sim. Sim? Beleza, beleza. Sim. Às vezes sai a marcação em volta, é estranho, mas tudo bem. Então, assim, primeira coisa que eu faço, tipo, hoje eu, falando em DOR e DOD, primeira coisa assim, o DOR, assim, 1% de conceito, eu juro que é 1%. Só aquela coisa, o DOR é o que a gente precisa ter do cliente para trabalharmos sem, entre aspas, interrupções no nosso ciclo de desenvolvimento e teste. Então, assim, é um checklist que a gente tem, que a gente não vai botar a história na sprint se não tiver esse checklist 100% ticado. Então, assim, esse é o do DOR. O DOD é o que temos que fazer para dar como finalizado nosso trabalho nessa sprint. Aí, por que está entre aspas? Porque, assim, não quer dizer que se a gente esticar 100% do nosso DOR, que não vai dar um pau no meio da sprint. Que a gente não possa ter alguma coisa que aconteça que dê problema. Senão seria muito fácil, entendeu? Mas, assim, a gente vai minimizar ao máximo os problemas. Fala aí, Luiz. Cara, eu tenho que sair. Vou te agradecer aqui. Eu Ô, queria deixar valeu, uma meu pequena camarada. colaboração aqui do meu ponto de vista, Manda que aí. é uma sugestão, como você disse aí, não tem receita de bolo, não tem bala de prata, tem experiências que a gente troca. Aham. Uma coisa que a gente acaba fazendo muito, e a gente às vezes acaba não dando nome aos bois de algumas ações que a gente faz, né? Essa ação ela está entre o que você está trazendo agora, que é Dory Dodge, e o team building. Muitas vezes a gente está com uma equipe nova e você passou por isso, sabe muito bem como é. Então, eu chamo de definition of job. Várias vezes, galera, a gente tem que chamar o time, às vezes individualmente, fazendo um a um, mas para explicar qual é o job daquele cara. O cara é desenvolvedor. O que que ele tem que fazer? Desenvolver. Não. Ele tem que desenvolver também. Então, às vezes, você tem que explicar a cadeia dele. O que que ele tem que fazer? Ele tem que participar das reuniões, ele tem que preencher os artefatos que estão num DevOps, num Gira da vida. Ele tem um prazo para fazer isso. Então, a gente chama de explicar o job da pessoa. Às vezes, a gente tem que chamar as pessoas, e umas não sabem, não perguntam, e você está sacando que não está fluindo. Então, às vezes, entre o team building e você chegar num Dodge, você tem que explicar para o teu time, principalmente quando o time é novo, isso acontece muito, isso varia muito de acordo com a empresa. No caso da CAP, você tem vários times ali que já estão ali e já sabem como fazer. Mas às vezes você tem um turnover também, você tem gente nova. Então não quer dizer que você vai fazer isso para todos do time, mas às vezes você precisa fazer isso para alguns do time, tá? Então eu espero ter contribuído aí, tá, pessoal? E Nesse nesse sentido, caso que você é falou, comum da cara, gente fazer, né? nesse caso que você falou, Luiz, é até assim uma coisa que dá um problema gigantesco, é assim, o desenvolvedor que não marca a hora na tarefa dele, dá uma Por disfunção exemplo, e arrebenta o lead time, sacou? Isso daí é um exatamente. problema clássico que o desenvolvedor desavisado pode ferrar com os números da squad. Mas, Bem isso que você é, fa- falou. mas fazendo assim bem o equilíbrio da balança, às vezes a pessoa não sabe qual é o trabalho dele. O cara é desenvolvedor. Ninguém falou para ele que parte do trabalho dele é ele Aham. preencher direitinho os testes que estão no nome dele, ele fazer algumas anotações que têm que Movimentação ser feitas. também. Exatamente, movimentar os cards. Ele fica achando de umas cruzadas ali que o Scrum Master vai fazer o serviço para ele. E não é isso. Então é legal o cara saber quais são as fronteiras dele, que ele tem que entregar ali no final das contas. É o definition of job. Pessoal, uma boa noite para vocês aí. Obrigado Valeu, pelo meu espaço. camarada. Sucesso a Obrigadão. todos. Valeu, valeu, camarada. Então, assim, por que que eu falei esse 100 entre aspas? Porque, assim, pode ter problema, pode ter um top-down, você vai ter que tirar uma história e colocar outra. Ou vai ter um top-down, você vai ter que botar a história e não tirar outra, fazer do mesmo jeito. Eu vou te falar que numa squad que eu estava, um absurdo aconteceu, coisas que acontecem, né? A gente colocou 8 histórias e o cliente botou mais 12. Simples assim. E a gente fez 20.
uma loucura total. É difícil, mas acontece, entendeu? Então, assim, por isso que eu botei entre aspas, porque assim, a gente vai tentar minimizar todos os problemas. E, no caso do o que temos que fazer para dar como finalizado o nosso trabalho nessa sprint, isso daqui você faz com os desenvolvedores, mas assim, quem vai dar como finalizado vai ser o PO. Então, assim, tudo bem, você pode botar um card aqui, eu boto com card para os desenvolvedores irem lá brincar com os cardzinhos, entendeu? Não fazer no Excel e tirar a graça da coisa. Minutinho. Aí, aí tipo assim, um dos dodges que eu boto é, dar um check em todos os critérios de aceite que o PO colocar na história. Aí, beleza, aí você pode dizer que fechou. A não ser que você chegue lá na review e você mostre que não finalizou todos os critérios de aceite. Aí o PO vai barrar e vai transbordar a história. Então, assim, o que eu fiz hoje com o pessoal lá da equipe? Eu cheguei e falei assim, pessoal, vocês sabem o que é Dory Dodge? Na verdade, eu perguntei assim, vocês já participaram de uma reunião para definir o Dory e o Dodge? Aí o pessoal, não. Aí eu falei assim, beleza, vocês sabem o que é Dory Dodge? Não. Aí eu falei, beleza, então vou marcar para amanhã uma reunião para a gente fazer o Dory e o Dodge. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu falei para eles, mandei o texto falando que era o Dory, mandei o texto falando que era o Dodge, e mandei, porque assim, na nossa vila a gente tem, eu acho que 8 squads. Então, eu peguei o Dodge e o DOR de uma, que é a mais antiga, e copiei e colei para eles verem como que funciona. E falei para eles assim, olha, a gente pode utilizar a gente vai utilizar, na verdade, alguns tópicos desse e a gente pode colocar algumas coisas que sejam mais personalizadas para a nossa squad. Beleza? Beleza. Aí, o que eu vou fazer amanhã com eles? Eu vou ler isso daqui e vou pedir para eles preencherem. Só que assim, eu vou dar alguns exemplos antes para eles, do tipo, porque assim, o desenvolvedor, se você deixar o desenvolvedor para fazer isso, ele não vai fazer. Então, assim, eu sei que para mim, isso é uma responsabilidade, não é que seja uma responsabilidade do desenvolvedor, mas o desenvolvedor que tem que fazer, ele que tem que dizer aqui. Só que o Scrum Master fica responsabilizado, porque senão nada vai acontecer. Então, assim, o Scrum Master tem que estar junto do desenvolvedor para mostrar como é que faz o DOR. Aí você chega lá e bota assim, ó, beleza, vocês querem ver um exemplo? Pô, tem que ter clareza no valor do negócio. Beleza? Beleza. Ah, o fluxo de negócio específico para a história. Ah, o critério de aceite tem que estar claro e testável. Vocês entenderam? Cara, então, e em questão de arquitetura, o que vocês precisam? Ah, a gente precisa do desenho de arquitetura, de repente, a arquitetura macro e o desenho da arquitetura, como é que se diz? Mais granular. Ah, a gente precisa do diagrama da solução. Ah, a gente precisa mapear as dependências que a gente tem com outras squads ou com outras áreas do cliente. Então, assim, você vai mostrando algumas situações que eles vão chegar e vão falar: ah, beleza. Ah, em questão de ambiente, pessoal. Ah, tá, a gente tem que ter o ambiente do desenvolvedor, o ambiente de homologação, saber qual é o ambiente de teste, qual é o de produção. Eu tinha uma squad que o pessoal falou para a gente assim: ah, não tem ambiente de teste, só tem o de produção, tem que fazer em produção. Aí é que a surtou. Ela falou: eu não vou fazer teste em ambiente de produção. Eu falei: pô, cara, claro que não, né? Tá louco, cara. Vai dar chabu o negócio. Vai cair o negócio. Então, assim, eu uso esses quadrinhos aqui mais para ser uma coisa mais dinâmica, mais animada, não ser uma coisa tão Excel. E aqui no Dodge, a gente pode colocar, vamos supor, eles estão com dificuldade em entender isso daqui. Aí você vai colocando a primeira, tá? Pô, todas as tasks estão encerradas? Ah, beleza. Então,
Ah, todas as tasks estão com horas marcadas? Então, beleza. Ah, o code review foi realizado? Ah, qual tipo de teste que a gente tem? Ah, a gente tem teste manual, tem automatizado, tem teste regressivo. Ah, a gente tem manual e automatizado. Ah, beleza. Então vamos botar aqui: teste manual realizado, ok. Teste automatizado realizado, ok. Ah, e qual a cobertura mínima do teste? Ah, a cobertura mínima do teste é 90%. Então, assim, é ir mostrando para eles qual o caminho que eles têm que tomar para eles criarem essa, essas definições. E dizer para eles que eles vão ter que ter o DOR. O DOR ele serve para não estar o PO, o TL, o cliente, ele não ticou isso tudo, ele não trouxe tudo para a gente, aí a gente vai ter que, a gente não, o SM vai ter que bater de frente e falar, não vamos trazer isso para sprint. A gente não pode trazer isso para sprint, por quê? Porque a gente não tem 100% de chance de trabalhar. A gente não tem como trabalhar isso sem dar problema. A gente não tem a liberação total para trabalhar com isso. Beleza. E o Dodge? Ah, o Dodge, beleza. Aí bota aqui também, o critério de aceite. Critério de aceite. Vocês conseguiram finalizar todos os critérios de aceite que o PO pediu? Ah, conseguimos. Beleza. Aí você espera que na review eles mostrem da forma que eles entendem, que o PO passou, que a gente entendeu, né, os devs entenderam, e que o PO vai dar ok, que esteja tudo certo. E aí, eu aproveito sempre para fazer uma planilha de riscos e dependências. Então, assim, a gente precisa de ambiente. Isso daqui assusta para caramba o cliente, mas é legal, sabe? É uma coisa que é interessante. Essa semana mesmo, o cliente olhou, tipo assim, eu mostrei isso para eles, eu pedi, né, para a Tech Lead para apresentar os riscos e falei assim, olha, a gente tinha uma lista de uns 15 riscos e dependências, né? O que a equipe tinha pedido. Aí eu botei aqui, que é fictício, claro, botei aqui. Precisamos dos ambientes de desenvolvimento, homologação, produção prontos. Aí, responsável, fulaninho. Status parado, parado, parado. Mas esse documento eu boto no Confluence. E o Confluence é do cliente. Então, o que acontece? Cara, qualquer pessoa do cliente pode entrar aí, qualquer colaborador pode entrar aí e ver tudo isso parado, parado, parado. Aí o bicho pega. Entendeu? Então, vão cobrar alguém disso. Não vai ser a gente. Então, assim, quando você faz uma planilha assim, é óbvio que você está batendo de frente, mas é uma coisa assim que é normal e ativa o cliente do outro lado. Porque você chega e fala assim, olha, eu preciso dos ambientes, cara, como é que eu vou trabalhar sem ter os ambientes? Eu já trabalhei num projeto que estava assim, na outra empresa. Então, assim, a gente começou o projeto trabalhando local na máquina, e nisso a gente se atrasando todo, porque não tinha ambiente de desenvolvimento, não tinha de homologação, não tinha de produção. Então a gente foi atrasando, o nosso lead time foi ficando gigantesco e a gente foi se atrapalhando todo. Aí precisamos dos acessos e permissões de editor, Bitbucket, Gira, Confluence, Asana, tudo isso. Se a gente não tem acesso a isso, a gente não tem acesso a nada. Entendeu? Então, assim, a gente não pode colocar nossos cards, não pode criar história, não pode começar a contar o cycle time, lead time, não pode subir as coisas, os códigos, não pode testar, não pode fazer documentação, não pode fazer nada. Então, assim, eu vou sempre criando uma planilha, aí chamo o cliente e falo assim, olha, a gente está com problema nisso daqui. Quem que pode resolver isso? Ah, fulano de tal. Aí eu vou lá nele, no fulano de tal, chego, converso e falo assim, pô, como é que a gente pode resolver isso? Aí vou de um em um e vou lá e resolvo. E precisamos da lib documentação do projeto. Aí quem que é que eu vou com quem que eu vou falar?
Beleza, isso daqui é um pouco mais técnico. Eu vou lá e levo o arquiteto, um desenvolvedor comigo. Então, assim, isso é uma coisa que eu aproveito, que, assim, normalmente o DOR dá para tirar muita coisa daqui para cá, né? Porque você vai ter um monte de questão técnica que você vai precisar e que você pode trazer para cá para uma lista de riscos e dependências. Tipo assim, um risco da sprint nem começar, porque não vai ter, tipo, se não tiver ambiente, você pode até começar, mas você vai começar local na máquina. Não vai bater já a realidade de você colocar no Giro, no Asana ou em algum gerenciador de projeto. Então você já vai começar errado que você não vai ter a realidade do seu projeto num gerenciador de projeto. Quando você colocar no projeto, já vai ter passado um tempo que você está botando local. Então seu lead time já não vai ser real. Você não tem como colocar data retroativa, entendeu? Então, assim, a ideia que eu vou fazer amanhã é puxar meus desenvolvedores IKEA e pedir para eles preencherem esse quadro, e desse quadro eu vou montar um quadro de riscos e dependências para puxar o cliente, para ele me ajudar e me indicar as pessoas com quem eu vou resolver esses problemas daqui. Alguns não tem, tipo assim, a escrita das histórias. Beleza, vou falar com o PO. Aí o PO depende. Às vezes o PO gosta de trabalhar sozinho, às vezes o PO aceita trabalhar com o Scrum Master. Então aí é aquela coisa assim. Tem coisa que. Até uma aula que eu preparei, que é uma aula de categorização e priorização. Então, assim, tem coisas que a gente pode ajudar, que a gente. Não, tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente pode influenciar e tem coisas que a gente não pode fazer, é o outro que vai fazer. Então, essas a gente descarta. A gente deixa no radar para, de repente, dar uma cobradinha de leve, mas a gente não pode fazer muita coisa. Então, a gente meio que descarta. Descarta, mas fica de olho. E aí, eu montei esse mapa mental, eu estou deixando esse mapa mental para depois passar tudo para vocês. E aí eu coloquei aqui, door, definition of ready, e aqui. Nossa, tá pequeno pra caramba. Vocês estão conseguindo ver direito? Tá, né? Agora deve estar. Estamos. Então, eu Sim, coloquei. Valeu, valeu. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho interessante de ter num DOR e que até é bom para mostrar para os desenvolvedores IKEAs, para eles terem noção do que eles podem pôr no DOR, pôr ou não no DOR. Então, assim, história claramente definida e compreendida. Então, assim, normalmente, o que que eu penso, isso entrando um pouquinho em história, mas muito de leve, porque a ideia é muito falar sobre Dora e Dodge. Então, o título, normalmente, eu, conversando com o PO, eu vejo de colocar uma ação. Criar, desenvolver, tipo isso. Colocar uma ação que mostre que você vai, o que você vai fazer naquela história, deixar bem claro para a pessoa poder ler no card. E depois o básico do como, aí seria o sujeito, né, o cliente, porque assim, se você for, quando você começar a entrar muito no mercado, já tiver passado por várias equipes, squads, você vai ver que tem gente que coloca coisas absurdas aqui nesse como quero para, entendeu? O como, eu já conversei foi até com o marido da minha irmã. Ele chegou e falou assim que teve PO de onde ele trabalha que botou como um botão, tipo, o cliente é o botão do site. Como um botão eu quero, aí esse tipo assim, PO viaja. Então assim, tem que estar sempre perto do PO para mostrar que o como é o cliente final. Então, assim, não adianta botar. Eu já trabalhei com uma squad que botou como squad habilitadora, eu quero. Eu falei, cara, você não é o cliente. Não, mas a gente vai botar assim mesmo. Eu falei, cara, tá bom, beleza. Aí tipo, tinha o PO reserva, né, que estava cobrindo as férias. Chegou o PO novo, olhou para mim e falou assim: o SM,
e que é isso aqui? Eu falei, ó, desculpa, eu tentei, mas não foi aceito. Então, beleza. Então, sempre usar esse como quero para, depois usar um escopo pequeno. Então, isso é para explicar para eles se a história foi bem compreendida pelas características da história. Os critérios de aceite, que é o que vai contar mais no DOR, e critérios técnicos que normalmente o arquiteto, se tiver arquiteto, tech lead e desenvolvedores, eles vão criar todos juntos. Mas então aqui você já vê que tem duas questões lá do DOR. Que uma é se eles entenderam a história por completo e se eles entenderam os critérios de aceite que eles vão ter que dar o check para dar como finalizada a história para os desenvolvedores, que depois vão passar pelo PO na review. Aí aqui, a mesma coisa aqui, ó, critérios de aceitação claramente especificados. Então, se passou por tudo isso, se o QA viu que passou por todos os critérios de aceite. Aí, dependências identificadas e gerenciadas. Você pode ter dependências com outras squads e com outras áreas do cliente. Então, isso tem que ficar muito bem especificado no início do projeto, no escopo do projeto. Começou a fazer o projeto, especifica todas as squads, todas as áreas do cliente que você tem dependência. E aí, qual a ideia? Tem que ir lá na squad para ver como que está o board deles, conversar com eles, porque eles vão falar assim, olha, a gente pode colocar isso na sprint 5 e finalizar, vai botar essa história na sprint 5, essas duas na 6, essa na 7. E se não encaixar com você, com o que a gente tem que entregar? Então vai ter que rolar uma negociação no meio de campo para essa dependência terminar e a gente terminar também. Entendeu? Então tem que rolar uma negociação, porque os dois vão ter prazo. A gente o prazo de terminar e eles o prazo de ajudar a gente, de terminar no nosso tempo. Então, sempre tem que ter uma negociação muito forte aí com essa parte de dependência. Tamanho da história está estimado pela equipe. Isso é uma coisa mais. Se você tiver no ágil escalável, safe, você vai fazer isso na PI Planning, que aí é uma reunião que você vai fazer os próximos 3 meses de sprint, são 6 sprints. Então, você vai fazer story point ou ponto de função, ou o tamanho da história estimado pela equipe, você vai fazer. Se você estiver usando só o Scrum, você vai fazer na planning, que aí são story points, a PF também pode ser, ponto de função. Se a equipe está disponível, isso acontece, deve que há. Se toda a equipe está disponível, se todo mundo já chegou, é difícil, mas acontece. Aí os detalhes técnicos, isso é legal também para puxar para os desenvolvedores, se eles já têm todas as libs que eles precisam, se eles já têm todos os acessos que eles precisam e se eles já têm todas as permissões que eles precisam. Porque às vezes você pode pegar os acessos, mas você não tem permissão de edição, vamos supor, aí ferrou tudo. Você só tem permissão de leitura. Então é sempre bom ver os acessos, ver as permissões, ver se você tem as libs para você puxar, ver se tem. E aí, tipo assim, isso daqui eu botei esses três, mas são os três mais rasos para quem não entende de tecnologia a fundo. Então, assim, quando você dá esse start, aí o desenvolvedor vai chegar e vai falar: ó, beleza, agora eu entendi o que é isso que ele quer. Aí ele vai falar um monte de palavras difíceis, e aí deixa ele ir, porque aí o cara sabe do que ele está falando. Documentação de apoio está disponível, porque assim, normalmente o cliente não tem documentação, acontece também, mas assim, toda squad que eu trabalho, a gente foca também, tem um tempo para documentação, para documentar tudo, para deixar tudo para quem vier depois. Desenvolvimento técnico bem planejado é o como eles vão fazer, se tudo isso está alinhado com o tech lead, com o arquiteto, com todo mundo. Os ambientes, se os ambientes estão preparados.
Tudo isso pode ser uma lista de DOR. Pode estar na lista de DOR. Impedimento conhecido que bloqueia a história. Se tem algum impedimento que o SM pode ir lá e desbloquear. E, por final, e não menos importante, se a história é pequena o suficiente para ser completada dentro de uma sprint. Porque, assim, dependendo assim, é porque eu já trabalhei com PO da minha empresa e já trabalhei com PO do cliente. Assim, trabalhar com PO do cliente como é que se diz? É um desafio bem maior, porque o PO do cliente é seu cliente. Então, quando a gente fala em Scrum, a gente pensa naquela horizontalidade. Ninguém é chefe de ninguém. O Scrum Master é visto como um líder e vai lá ajudar as pessoas, vai trabalhar em prol de finalizar o projeto. Só que quando você trabalha com PO, com Tech Lead, que é do cliente, querendo ou não, eles são teus clientes. Então, assim, tem que lidar com isso. Eles nunca vão ser horizontais, eles vão ser verticais e eles vão, na hora que precisar, eles vão te tratar como cliente, como chefe. E aí, aqui né, no mapa mental, tem o Definition of Done. Definition of Done, a funcionalidade desenvolvida foi desenvolvida conforme a história. Então, é tudo aquilo que eu mostrei aqui em cima. Se ele está atendendo a todos esses requisitos, se ele está fazendo o que o título mandou, se ele está seguindo como quero para, se ele está dentro, fazendo, se for desenvolvido o que está pedido no escopo, se os critérios de aceite estão todos finalizados certinho e se os critérios técnicos foram criados da forma certa. E aí você vê os critérios de aceite checados, code review, que aí isso daqui tipo assim, para mim é revisão de código, mas tem toda lá uma especificidade. Se alguém aqui souber explicar, eu agradeço também. Tem alguém mais técnico aqui que sabe explicar? Code review? É complicado. Todas as dependências testadas, se tudo deu certo com as dependências. Então, assim, é por isso que eu falo, tem que ter um roadmap apartado, mais macro, para a gente ter uma visão de quando o outro time vai terminar e quando que a gente vai terminar e quando que as funcionalidades, as histórias vão se encontrar e quando que a gente vai testar. Então, tem que ser tudo muito organizado, porque, assim, às vezes você depende de 3 squads para fazer uma coisa. E, da mesma forma, a squad está trabalhando para outra, está trabalhando para ela, está trabalhando para mais outra. Então, assim, tem que ter isso muito organizado e sempre ter a comunicação tem que ser muito boa, porque você tem que sempre estar ligado de que lá esteja funcionando tão bem quanto a sua squad. Então você fica meio que você não tem o mínimo de poder naquela squad, mas você tem que estar ligado e tem que, entre aspas, não é cobrar, mas você tem que estar lá sempre do ladinho da pessoa, sabendo como que está indo, como é que está a saúde lá do trabalho deles. E a gente tem os testes, aí tem um monte de teste também, que é uma coisa que eu ainda não me aprofundei. Eu não sou uma pessoa muito técnica, e nem muito de teste. Então, tem teste unitário, tem teste automatizado, tem teste regressivo, tem todos os cenários de teste. Isso é uma coisa também que tem que estar no DOR, que é o cenário de teste. Então, assim, eu já trabalhei num projeto que tinha que uma partezinha pequenininha tinham 26 cenários de teste. Então, o QA tinha que testar e tinha que passar nos testes. Se não passasse, não ia rodar. Porcentagem de teste, que foi aquilo que eu falei da outra vez. Testes automatizados e documentação tanto de teste quanto de desenvolvimento. Então, assim, você tem que ter toda a documentação e a gente usa o Confluence ou outro serviço, mas normalmente usa o Confluence. O Confluence também é parzinho do Gira, então você pode utilizar os dois juntos para trabalhar. E eu acho isso muito bom, assim, porque você pode
fazer uma ligação entre os dois. Você pode, dentro do card, ó, Code Review. O que a Simone falou? Peraí. Code Review, revisão do código escrito. Líder técnico ou outro dev avalia o que o desenvolvedor fez, se está nas melhores práticas de desenvolvimento, uma forma da equipe garantir melhor qualidade de código. Isso mesmo. E aí, assim, eu e meu dedo nervoso. Então, assim, quando eu faço Dory Dory, assim, nunca. Ô, João, valeu, meu amigo. Obrigadão aí. Então, assim, o Dory Dodge, por mais que seja uma coisa muito simples, assim, é muito fácil de explicar, é muito fácil de fazer essa dinâmica com os desenvolvedores, não tem muito mistério. Os desenvolvedores eles só têm que conhecer a parte de compliance, a parte de arquitetura, a parte de tecnologia do cliente. Porque ele tem que saber para ele botar lá como que a infraestrutura do cliente, porque ele tem que colocar lá nos itens para a gente não ter muito impedimento no meio do caminho. Então, se eles colocam lá todas as variáveis corretas, não tem erro. Isso daí vai ser assim, vai ser o máximo de tipo de tranquilidade para os desenvolvedores não pararem o trabalho deles no meio da sprint. Só que é aquilo também. A gente tem problemas acontecem, tipo esse da dependência. Pode acontecer de dar problema com a dependência. O outro time atrasou. E aí, o que você faz? Aí vai ter que ser um papo com o cliente que vai ter que ser levado para as reuniões, né, nas cerimônias. No caso do cliente, pode ser o do safe para levar uma. Tipo, a gente tem um risco de não finalizar porque a squad que a gente tem uma dependência, ela está com outros problemas e vai atrasar a finalização dessa sprint ou de duas sprints. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um replanejamento. Então, a gente vai ter que colocar para 2 semanas à frente para a gente finalizar. Beleza. Então, assim, tudo é uma questão de negociação. Mas a ideia básica do DOR é ter o máximo, passar toda a lista para a gente ter o máximo para deixar os desenvolvedores e os QAs trabalharem em paz. E nisso, a gente blindando eles para que eles não sejam parados no meio do caminho pelo tech lead do cliente ou pelo PO do cliente, entendeu? Porque isso acontece muito. Beleza, pessoal? Aí eu queria agora saber de vocês se vocês já tiveram essa experiência de fazer o Dory Dodge, se vocês estão com alguma questão da squad de vocês, para vocês trazerem para cá e para todos se ajudarem, se vocês têm alguma dúvida também. Quem quer falar aí para abrir os debates? Luiz, Opa! no Pipoca Ágil, como é voluntariado, a gente está tendo uma dificuldade, porque é meio complicado cobrar algumas coisas, porque está no voluntariado e as pessoas ainda não entendem que o voluntariado também é um trabalho, né? Uhum. Então, assim, a gente criou o DOI e o Dodge, mas aí tem que ficar toda hora falando, gente, vocês têm que olhar, gente, antes de colocar como concluído uma atividade, tem que olhar o DOD e o DO. E aí as pessoas não olham, não têm costume de olhar, e aí a gente está tendo dificuldade em criar essa cultura de olhar, principalmente o DOD, né, que é no final, antes da entrega, para que a equipe olhe. Cara, assim, a gente até já debateu um pouco naquela aula passada, né? Foi uma discussão bem interessante. Discussão não, um debate, né? Mas o que veio na minha cabeça agora, você já pensou em, de repente, fazer uma gamificação, alguma coisa assim, para motivar o pessoal? Ou, tipo, ao final de cada sprint, dar
dar, sei lá, R$ 50 de iFood para quem conseguir fazer tudo direitinho, alguma coisa assim. Porque, pô, tipo, foi até o que a gente conversou, né? Se fosse uma questão de, você não fez, no mundo real, a pessoa acaba sendo demitida, entendeu? Mas como é um trabalho voluntariado, você não tem isso do seu lado, entendeu? Alguém tem alguma sugestão para dar para o André? Porque ele trabalha com equipes que são voluntários. Então, assim, na hora do Dodge, na hora da entrega, eles acham que não tem compromisso com isso, só porque é voluntariado. Então, beleza, tanto faz como tanto fez. Não estou ganhando dinheiro, então dane-se. Cabeça de doido. André, tu já fez um one-on-one com o pessoal, principalmente que não entrega? Já a Carla, que também está aqui, não sei se ela já saiu, que a gente vai ter uma reunião daqui 4 minutos, exatamente da review Eita, das equipes. A Carla está como Scrum Master, e aí ela fez um ano com cada um, tentando entender, tentando explicar. Então, assim, a gente tem feito esse passo, né, de reuniões únicas, mas, infelizmente, por enquanto, ainda não surtiu efeito. Mas tem alguém no seu time que você pode contar? Ou todo mundo? Não, tem. Então tenta fazer seu projeto ligado para essas pessoas. É o que a gente está E, tentando fazer. Tipo assim, e quem está tenta. mais envolvido, a gente está tentando meio que influenciar para ver se eles conseguem influenciar os outros operadores. E nesse one-on-one você tenta falar sobre a responsabilidade, já que eles estão lá ali como estagiários ou não, serviço voluntário ou não, mas eles têm que entregar, né? E que isso às vezes pode deixar uma mancha ruim na carreira deles, pelo menos agora no É, início, porque às vezes você está trabalhando com agora num serviço voluntário, mas daqui a 2 anos talvez alguém possa estar pedindo um emprego para você e sim, vice-versa. E não só você, mas todo mundo que está no time está vendo isso. Então, às vezes é melhor, não, one on one faz um feedback pro Burger, coloca um elogio para ele, depois chama o que que você quer mudar e por último você vem com uma solução que você possa ajudar ele. Tipo assim, o que que tá sim, faltando? É foco? Tu quer que eu te lembre? O que que eu posso fazer para te ajudar? É uma boa alternativa para você conseguir é, tentar puxar ele pro seu lado. Agora, se não, legal. conta com quem você pode. e até A também. Karine Meirelles também está participando, Luiz. Ela é PO junto comigo de um grupo. Não, e até Sim. Eu também não tinha visto que ela estava aqui. Né? e até de repente você questionar essa pessoa e falar o seguinte, cara, imagina que você tá para arrumar um emprego e uma pessoa me liga, como é que eu vou te dar referência? Se você não consegue cumprir o básico do Scrum, entendeu? Porque isso daí conta, entendeu? Como ele é novo, então, e ele vai chegar e falar, eu trabalhei voluntariamente de pipoca ágil, a referência é o André, é a Carla. Então, como é que a gente vai dar referência de você? Entendeu? Bota um pouco de peso nas costas do cara, né? Fala aqui, Ivy. Você levantou a primeira mão? Então, minha sugestão, acho que ela vai um pouco em conjunto aí com o que a Djalma falou e você também, mas talvez estabelecer, assim, boas práticas que a pessoa precisa atingir e ganhar uma carta de recomendação ou um depoimento, não lembro o nome, recomendação no LinkedIn, de vocês, porque eu imagino que talvez, não sei qual que é o perfil, mas geralmente quem atua como voluntário quer pegar experiência. E aí eles veriam o ganho, né, de adotar essas boas práticas, teria ali os requisitos para eles preencherem, para ganharem essas referências, essas recomendações. Boa, boa. Pode ser Legal. a gamificação, né? Você fazer uma gamificação, dar uma porcentagem por cada tópico que ele concluir. Tipo, ele completou lá o Dodge, botou as horas que ele fez, e aí vai criando uma gamificação para uma referência lá no LinkedIn. É interessante Boa. mesmo. Fala aí, Maria. Obrigado. Oi, gente, boa noite, boa noite. Ô, Eu também estou lá no Pipoca e falo que Marilene, estou você é sendo. de Salvador, né?
Isso. Ah, dá para saber pela voz já. Eu também estou lá no Pipoca como SM. Eu faço parte de uma equipe são de brasileiros que moram em Portugal e na Itália também. Temos uma galera que mora lá pela Europa. E aí eu entrei, porque eu moro aqui no Brasil, lógico, e eu entrei assim que não tinha SM na época. Falei, opa, vou aproveitar e vou entrar. E assim, uma das coisas que melhorou muito, principalmente lá, porque lá eles são trabalhadores, né? A maioria das pessoas que estão lá estão tentando a transição de carreira, mas moram já lá. E aí a gente estava tendo muitos problemas em relação ao horário, em relação a essas questões. O que foi bom lá que a gente propôs para o pessoal? A gente tem os nossos acertos, nós temos os nossas regras, né? Lá a gente fez tipo como se fosse uma empresa, mas a gente tem questões de falta. Se você faltar X reuniões, quer dizer que você já está fora, que você não está querendo. Tá? E essa questão também aí que o pessoal falou sobre o LinkedIn, a gente está com essa proposta também lá de indicações, que o pessoal falou aí agora, de falar bem, né? Falar sobre o projeto, fazer como se fosse uma equipe mesmo de trabalho. E aí está surgindo um efeito maravilhoso, assim. E realmente tem gente que não está comprometido e tem momento que realmente tem que pedir para se. E assim, e é muito bacana isso, porque está sendo uma experiência de equipe mesmo, assim, que a própria equipe está fazendo assim, quais são os seus critérios, quais são as suas regras do jogo, entendeu? E lá está sendo bacana isso, assim. Cada um fala o que acha que tem que ser, e aí quem não está de acordo, olha, já foi acertado aqui, e vamos lá. Não tem muita Legal, conversa assim. Não, a legal. gente levou isso muito a sério, dos nossos Mas tem que ser acertos e nosso levado, né? Deveria contrato. ser levado a sério. O nosso contrato lá, a gente fez contrato mesmo, assim. Vamos fazer Uhum. aqui, no Miro tal, e aí vamos para frente. E está sendo muito bacana a experiência, viu? Estou Legal, muito sendo obrigado. forjada, assim, sendo muito bacana. Luiz, Marilene, o que você tá achando do pessoal aqui da Europa, trabalhando com eles aqui? O que você tá vendo diferente do pessoal aí do Brasil? Eu acho que é o compromisso, assim. Como a galera tá querendo muito, muito a fazer as coisas acontecerem, entendeu? A gente teve uma troca na equipe, as POs, elas estavam saindo da área de tecnologia para a imobiliária. E aí ficou um período assim que a gente não sabia o que fazer, que elas estavam querendo ficar nas duas situações, né? Querendo ficar aqui como na tecnologia. Aí teve uma hora que a gente mesmo tem que falar, ó, não dá, vamos lá, vamos resolver isso aí, ou um ou outro. E aí teve as POs que não conseguiram, mas quem fica na equipe é bem compromissado, assim, entendeu? Tá bem legal. Estou gostando. A gente está formando a equipe bem sólida, assim. Mas você está falando da Europa ou do Brasil? Que tem mais compromisso? Europa, Ah, na Europa. fiquei em dúvida. E eu também não sei se também a equipe lá, as pessoas são assim, tipo, 30 a mais, sabe? As pessoas são mais. Não sei se é isso também. Ó, a Tipo Karine, assim, a Karine... Não, fala aí, vai continuar nesse... eu trabalhei aqui um ano, aqui em Portugal. Eu tô em Portugal. E eu acho o que a gente aprendeu aqui no Brasil, a gente usa 10%. Aqui é muito defasado em tudo. A gente não tem noção de como o Brasil é muito mais avançado do que muitas coisas na Europa. É, você vai conversar com o desenvolvedor fala, pô, no Brasil vocês estudam melhor. Aí você vai ver o projeto, pô, o pessoal aqui em empresa grande usa Excel para medir as histórias, sabe? Chega a ser
grotesco. Eu falo que um ano que eu trabalhei aqui em Portugal não me agregou em nada no meu saber e ainda me deixou dúvida no que eu tinha certeza, sabe? E, e não é só nisso. Você vai na nutricionista. Fui na nutricionista, a nutricionista passou para eu tomar água com limão de manhã, sabe? Então, todas as partes que eu paro para ver, pelo menos aqui de Portugal e da Espanha, que é onde eu trabalhava também, eu vejo que a área de gestão, a área de tecnologia e outras áreas, o Brasil é muito mais avançado. Claro que no caso da Marilene, ela está trabalhando com pessoas brasileiras, não é isso, Marilene? Isso. Todos são brasileiros. Só tem um que é nativo, mas a Sim. namorada é brasileira, tal, e ele é bem brasileiro, assim. Não, a gente não trabalha com pessoas nativas de lá, não. São brasileiros que moram lá. Você vai medir, fazer o story point, fazer qualquer tipo de coisa, eles pedem um tempo muito grande para fazer qualquer coisa e já é normal. Nossa, aqui é muito difícil, sabe? Eu tô meio que decepcionado aqui. É que é aquilo, paga bem, aqui a gente tem uma segurança bem melhor. Pô, eu sou do Rio de Janeiro, igual o Luiz. A gente sabe como é difícil. E sem falar que os dias que eu tinha que trabalhar presencial, eu levo 20 minutos de carro. Pô, eu morava em Campo Grande. Quando eu tinha que ir para o centro do Rio, era 2 horas Nossa, no carro, tá é entendendo? longe a E com medo distância. de ser assaltado na Avenida Brasil. Então, aqui tem suas partes boas, mas eu vi que aqui a área de gestão e a área de TI a gente está um passo atrás, aqui na Europa, perto aí do Brasil. É, quem está aí no Brasil tenta pegar o máximo dessa galera mais antiga, para que vai chegar aqui e vai nadar de braçada. Show. Karine perguntou: o DOR é sempre feito pelos Scrum e pelos devs? Olha, eu sempre faço, eu sempre gosto de chamar os devs para fazer o DOR e o DOD junto. Porque eu vejo assim, eu quero saber sempre assim, da minha equipe, o que eles precisam para eles desenvolverem em paz. Aí eu pego e faço o DOR. Aí o Dodge, para mim, é como se fosse um compromisso deles com eles, dos devs e dos QAs. Então, eles vão dizer o que eles vão fazer, mais o critério de aceite que o PO vai fazer. E aí eu vou também para o PO para fazer, tanto ajudar na história, quanto para ver os critérios de aceite e depois passar tudo lá para os devs. Então, assim, eu pego sempre para mim, mas isso pode ser uma coisa minha. Eu pego sempre para mim a responsabilidade de estar nesses três momentos, tanto no DOR, como no DOD, quanto na escrita da história. Pessoal, alguém quer colocar mais algum chabu que deu nessa sprint de vocês, dessa semana ou dessa quinzena? Pô, tá todo mundo com a sprint boa aí, tranquila, gente? Fala aí, Simone. Eu tenho trabalho, né? Já tem esse também esse trabalho. Para lembrar que espaço. Alô, Simone, Carla, duas pessoas com o microfone aberto. É assim, né? Ninguém quer levantar mais de um ponto? Ainda temos 21 minutos, se vocês quiserem. Silêncio. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma questão para colocar, desejo uma boa noite a todos. Qualquer coisa a gente conversa lá no chat. Aceito também sugestão de aulas, de pauta para as aulas, de temas, o que vocês quiserem, qualquer assunto que a gente possa debater. Fala, Djalma. Já, Deu já mute tem aí. tempo? Já tem tema para a aula da semana que vem? Cara, então, a aula da semana que vem eu estava a fim de conversar sobre as cerimônias.
as cerimônias do Scrum e algumas do Safe. Aí mostrar como que eu faço as cerimônias. Aí Sim. vai ter uma aula que eu vou trazer o Roger, que é meu padrinho lá da CAP, que ele vai dar uma aula sobre métricas. Ele é feraça, feraça, feraça. Para ele trazer Métricas sobre é bom. métricas. E depois eu quero também fazer uma aula básica do Gira, para o pessoal que não conhece o Gira, mostrar. Assim, hoje eu peguei o Gira no gira.com, aí fiz uma conta. Não tem muita coisa, não tem muita coisa, mas assim também, no Gira, o Gira do meu cliente é monstro. Então eu já não sei mais se o Gira do meu cliente que é monstro ou o Gira Não que sei é o que é normal, básico. o ponto .com é normal, entendeu? Mas é porque lá é um mundo gigantesco. Então, Sim. assim, mas assim, dá para ver como é que funciona, como é que cria card, como é que bota a issue, como é que cria tarefa, como é que marca a hora, essas coisas assim, como é que cria as colunas. Então, assim, dá para ter uma boa visão geral. O essencial para a pessoa que É, vai começar a usar, consegue, né? não, Sim, 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 sim. exatamente. E aí Sim, também sugestão de temas, o que vocês precisarem aí. E o pessoal, assim, tem um pessoal amigo meu que também se animou e dá umas aulas aqui, o pessoal super fera, entendeu? E sim, aí, se tiver um pessoal, tipo assim, o Roger, eu sei que ele é feraça em métricas, então, assim, eu prefiro que ele dê a aula, até porque ele é o oráculo lá da CAP. Qualquer coisa que você precisar de agilidade é só ir nele que ele sabe, entendeu? sim. É Eu tô feraça. tirando a. Eu vou virar facilitador Manage 3.0. E eu Aham. nunca fiz turma nenhuma. E eu acho que qualquer dia desse podia marcar para eu tentar dar uma aula Fazer um experimental, ver o teste? que que vocês vão Pô, achar. legal. Sim, sim, sim. Agora não, deixa para o mês que vem, quando eu tiver já a Beleza, beleza. certificação. Aí a gente pode fazer, que aí fica mais em casa, né? Pô, Que vocês maneiríssimo. podem me dar um feedback legal. Pô, maravilha, cara, maravilha. Show de bola. Vamos conversar. Aí a gente Sim, marca. sim, 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 sim. Sim, beleza. Eu vou ficar Show. acompanhando vocês daqui. Maravilha, então. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. A gente se encontra semana que vem. Qualquer coisa, estamos aí lá no WhatsApp. Valeu? Beleza, Boa boa noite. noite, gente. Tchau, Abração, boa tchau. noite. Até Boa mais. noite.